A Liga dos Campeões é a maior competição de clubes do mundo, sendo conquistada por um seleto grupo de times. Porém, nesse vídeo você vai saber a parte 2 dos clubes mais surpreendentes que ganharam a Champions. Se você não viu ainda a parte 1, dá uma olhadinha aqui no card e depois volta nesse vídeo. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. E seja bem-vindo ao Placar Decisivo. Antes do vídeo começar, gostaria de dar uma palavrinha rápida sobre o curso Desenhando Sem Dom. Um curso totalmente dedicado ao desenho colorido, que consta com 14 módulos com mais de 150 aulas incríveis e detalhadas, podendo ser assistido online e offline, e no final ainda conta com um certificado, e tem uma garantia total de 7 dias caso não goste do produto. Link na descrição. O Feyenoord é um dos times mais tradicionais da Holanda. Já ganhou o campeonato holandês 15 vezes, nunca foi rebaixado e também já ganhou a Champions no ano de 1969/70. Sua campanha começou contra o RK Reykjavik, onde o Feyenoord literalmente passou o trator, vencendo o jogo de ida por 12-2 e a volta por 4-0. Já nas segundas eliminatórias, o Feyenoord enfrentaria o Milan, atual campeão. O jogo de ida, quem venceu foi o Milan por 1-0. Já na volta, o Feyenoord conseguiu a virada para cima dos italianos e venceu por 2-0. Eliminando assim o atual campeão. Já nas quartas de final, o Feyenoord enfrentou o Voorts, time esse com muito menos expressão que o Milan, mas que deu muito trabalho, e venceu o jogo de ida por 1-0. Vale lembrar que o Feyenoord teve um jogador expulso logo após o gol, o que praticamente impediu o time de buscar algo mais no jogo. Porém, no jogo de volta, assim como foi contra o Milan, o time holandês conseguiu a virada e venceu por 2-0, passando para as semifinais. Nas semifinais, o adversário foi o Legia Varsóvia. O jogo de ida foi 0-0 e na volta o Feyenoord garantiu a classificação para a final, vencendo por 2-0. Na final, o adversário seria os escoceses do Celtic, que já havia sido campeão em anos anteriores. O placar da final foi 1-1, levando o jogo para a prorrogação. E aos 116 minutos da prorrogação, Kindval marca para o Feyenoord, dando o título para a equipe de Rotterdam. Título esse que foi o primeiro de um clube holandês que ganharia 4 títulos consecutivos, já que depois do Feyenoord, o Ajax ganha 3 vezes seguidas. Estrela Vermelha, o time que pertencia à antiga Iugoslávia, atual Sérvia, ganhou a Champions em meio a uma guerra. Isso por si só já faz o título ser histórico. Na Champions de 1990-91, o Estrela Vermelha começou sua campanha contra o Grasshoppers. No jogo de ida foi 1-1 e o jogo da volta o Estrela Vermelha passou o carro e venceu por 4-1. Na fase seguinte, o adversário foi o tradicional time escocês Rangers. O primeiro jogo foi vencido pelo Estrela Vermelha por 3-0, que só administrou o placar na volta, terminando em 1-1. Nas quartas, o oponente foi o Dresden e o Estrela Vermelha passou sem dificuldade, 3-0 na ida e 3-0 na volta. Nas semifinais, o oponente foi o gigante Bayern. O jogo de ida foi 2-1 para o Estrela Vermelha. No jogo da volta, o resultado foi um impressionante 2-2, garantindo os sérvios na final. Na final, o adversário foi o Olympique de Marseille. O jogo terminou empatado em 0-0 e foi para os pênaltis, onde o Estrela Vermelha ganhou por 5-3, dando aos sérvios um grande título europeu em meio a uma guerra. Um time que você provavelmente não sabe que ganhou a Champions League é o Aston Villa. O time de Birmingham ganhou a orelhuda na edição de 1981-82. Sei que a fase atual do Aston Villa não é tão gloriosa, mas o time é uma das equipes mais tradicionais da Inglaterra, sendo 7 vezes campeão nacional, 7 vezes campeão da FA Cup e 5 vezes campeão da Taça da Liga. Sua campanha na Champions começou contra um time chamado Valur, onde passou de fase sem dificuldades, aplicando um 5-0 na ida e um 2-0 na volta. Na segunda eliminatória, enfrentou o Berlim, jogo esse bem mais complicado que o primeiro. No jogo de ida, vitória do Aston Villa por 2-1. E no da volta, 1-0 para o Berlim. Porém, o Aston Villa se classificou pelo critério de gol fora. Nas quartas de final, o técnico Ron Saunders deixou o time após 8 anos no comando, após divergências com a diretoria, deixando em seu lugar o até então interino Tony Barton. Mas isso não impediu a equipe inglesa de continuar a fazer história. Nessas quartas de final, o oponente foi o Dinamo de Kiev. No jogo de ida, 0-0, mas na volta o Aston fez 2-0 e avançou para as semifinais. Nas semifinais, o oponente foi o Anderlecht da Bélgica. O jogo de ida foi 1-0 para o Aston e na volta 0-0, passando assim para a final da Champions League. Na final, o time inglês enfrentou o todo-poderoso Bayern, que tinha um ataque avassalador, mas isso não assustava os ingleses, que tinham sofrido apenas 2 gols na competição. Porém, logo aos 10 minutos de jogo, o goleiro Jimmy Rimmer sentiu o ombro e teve que deixar o gramado, dando lugar ao goleiro reserva Nigel Spink, que só tinha feito um jogo pelo clube, há 2 anos e meio. Mas o que parecia maldição se tornou bênção,
O Celtic é o principal time escocês. Os Leões de Lisboa receberam esse apelido justamente pelo título da Champions, conquistado em Lisboa, no ano de 1967/68. Em sua sala de troféus estão mais de 57 títulos da Liga Escocesa. Sua campanha vitoriosa na Champions começou contra o Zurich. O jogo de ida foi de 2-0 para o Celtic e a volta 3-0. Na fase seguinte, o oponente foi o Nantes da França. O jogo de ida e o da volta teve o mesmo placar, de 3-1 para o Celtic. Nas quartas de final, o adversário foi o Vojvodina. O jogo de ida foi de 1-0 para o Vojvodina. Porém, no jogo da volta, os escoceses conseguiram a virada e venceram por 2-0. Nas semifinais, o oponente foi o Dukla. O jogo de ida foi 3-1 para o Celtic e a volta foi 0-0, classificando assim o Celtic para a final. O Celtic disputou o título contra a tradicional Inter de Milão, que logo aos 7 minutos abriu o placar com o gol de Mazzola. Porém, Gamel empatou a partida e aos 84 minutos, Chalmers virou para os escoceses, garantindo assim o título. Esse título tem várias coisas legais para se ressaltar. Foi o primeiro título de uma equipe da Grã-Bretanha. Os jogadores do Celtic eram todos escoceses, nascidos em um raio de 30 km do estádio do time. E o gol feito por Chalmers foi o gol 200 naquela temporada e justamente o que deu o título. Diz aí, qual clube mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários. Se curtiu, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal e dar uma olhada nos outros vídeos que irão aparecer agora. Valeu!